Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam e me protegem. Quando o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta, de nada sinto falta, porque tu estás comigo e a tua presença me basta. A tua presença me basta. Eu prefiro estar na tempestade se ali o Senhor estiver. Eu prefiro estar numa cova cercado de inimigos se ali o Senhor estiver. Eu prefiro enfrentar gigantes, porque se ali o Senhor estiver, eles cairão. O Senhor é o meu pastor, nele eu não tenho falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. O Senhor é o meu pastor, nele eu não sinto falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. O Senhor é o meu pastor, nele eu não tenho falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, bondade e misericórdia todos os dias me seguirão, por todo sempre a sua casa, meu lugar de habitação. Nele posso descansar tranquilo. O sol se foi, já não vejo a hora. O Senhor é o meu pastor, nele eu não tenho falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. O Senhor é o meu pastor, nele eu não sinto falta. O Senhor é o meu Boa noite, meus irmãos, graça e paz a todos vocês. Quero cumprimentá-los nessa noite, nesse início de noite, dia 22 de maio de 2020, quando são aí 19 horas e 35 minutos, tá? Estamos começando nesta noite essa celebração ao nome do Senhor, nosso Deus, este culto, né, ao Deus Todo-Poderoso, aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, da nossa mais profunda e sincera devoção, tá bom? Sejam bem-vindos, vocês que já estão chegando aí, tá certo? Para participarmos deste culto promovido pela Igreja Batista Esperança em Montes Claros, Minas Gerais, né? A nossa igreja está aí localizada a Rua Arthur Pereira Lopes, 920, no Vila Áurea, no Grande Santos Reis. Para você que talvez terá acesso a esse vídeo ou que participará deste culto, mas que não saiba o endereço da nossa igreja, tá bom? Eu sou o pastor Vandilécio, para aqueles que não me conhecem, que vão chegar, né, o pastor dessa igreja, tá certo? É muito bom encontrar com vocês. Nós temos tido as transmissões nas quartas-feiras, às sextas-feiras, domingo pela manhã e domingo à noite, tá bom? E tem novidades para a gente hoje. Daqui a pouco também eu falo um pouco mais das novas possibilidades para reunião, para culto coletivo, né? E daqui a pouquinho eu dou também essa palavra aí de orientação, de esclarecimento, de acordo à realidade que estamos vivendo, tá certo? E aí, meu irmão, minha irmã, querido amigo, como está a tua vida? Como está a tua família?
Afinal, como está a tua casa? Como você tem enfrentado este momento? Como tem sido o seu relacionamento com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, aqueles que têm, com as pessoas da parentela, sobretudo aqueles que vivem em uma só casa e que nesses dias passaram mais tempo juntos, não é verdade? Muita gente teve que passar aí mais tempo junto com seus entes queridos, tá? Eu acredito que é algo muito bom, muito gostoso, mas também algo que pode gerar algum desconforto, algum problema e algum desafio também, tá certo? Eu desejo a vocês aí, a todos vocês, uma excelente noite em nome do Senhor Jesus. Já agradecendo as pessoas que estão chegando aqui, estou sem meu tablet hoje, mas não dá para ler todos que vão chegando, mas de antemão, Irani Santos, porque os nomes vão chegando na tela do celular e vão passando rapidamente, não tem como eu retroceder, tá bom? Mas aqueles que eu consegui aqui, eu vou falar, faço questão de falar o nome, tá? Irani, o Silvio Hélio do Carmo, meu primo lá de Francisco Sá, cidade boa aí de Francisco Sá, tá? Ele está nos cumprimentando aí, boa noite Silvio Hélio, boa noite pastor primo, boa noite, um abraço para você, transmita meu abraço a toda a família, a sua esposa, filha, enfim, a sua mãe, que é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, considero uma mãezona para mim, não é verdade? Eu acredito que você se lembra das nossas férias aí, juntamente com você e nessa família tão especial para mim, tá bom? Então Deus abençoe a você, Silvio Hélio, e toda a família. Deixo aqui um beijo no coração de todos vocês aí, inclusive a todas as pessoas aí de Francisco Sá, tá? Meu abraço, meu grande carinho a vocês nesta noite, tá bom? Débora Oliveira, boa noite pastor. Débora, saudade de você, Débora, em breve também, estamos pensando em retomar nossos PGMs, a Jane também, chegando aí para cultuar ao Senhor nesta noite aí de sexta-feira, não é verdade? Mais uma vez, sextou, tem um locutor que diz, sextou mais uma vez, estamos chegando aí ao final de semana, com os nossos desafios do final de semana, tá? Afinal, quero desejar para vocês também um excelente final de semana, que você tenha um sábado e um domingo ricamente abençoado pelo Senhor e Salvador Jesus. Hoje nós vamos meditar num tema daqui a pouquinho, que tem como tema, a abundância na casa do Pai, viu? A abundância na casa do Pai. E quando eu digo a abundância na casa do Pai, muitos podem se remeter talvez à sua família, aos pais. Quando você chega aí de uma forma tão íntima, tem a liberdade até de mexer lá nas panelas na casa do pai, na casa da mãe, enfim, como aquela comidinha gostosa. Via de regra isso aconteceu, ou até acontece até hoje ainda, nas nossas casas, na casa do pai, na casa dos pais, enfim, tá? Mas associado a isso, eu queria dizer também que a abundância na casa do Pai em um sentido figurado, quando a gente pensa também no local onde se reúne os cristãos coletivamente para cultuar ao Senhor. A abundância na casa do Pai, a abundância na igreja do Senhor e Salvador Jesus, de onde emana também tantas bênçãos realizadas. As coisas não estão centralizadas no templo, porque o verdadeiro templo do Espírito Santo é o nosso coração, mas a casa do Pai, o templo, a igreja onde se reúne o povo, ou melhor, o templo onde se reúne a igreja, é um local de extrema importância. Tanto é que sentimos muita falta nesse instante, da casa do Pai, tá bom? E quando eu digo a casa do Pai, estou dizendo do acolhimento, do Senhor, o seu abraço, o seu afago, o seu consolo, sobretudo a sua presença
né? A abundância quando você está na presença de Deus, quando você está alinhado a Ele, quando você se refugia nos braços desse Deus e na casa do Pai. Então, por falar em casa do Pai, eu quero convidar vocês a ouvirem uma canção. Daqui a pouco a gente volta e ora pedindo a bênção de Deus, né, para esta noite. Tá certo, meus irmãos? Vão chegando aí, avise mais um para participar conosco deste culto, ainda há tempo. É uma das ferramentas que a gente tem usado para tentar alcançar o coração de muitas pessoas. E quanto mais gente, melhor ainda, né? Porque a palavra tem maior alcance. Fique com essa canção então, daqui a pouquinho a gente volta, ora e dá sequência ao culto dessa noite. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, eu quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti, Senhor. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo que eu preciso está em ti,
Aline Barros cantando, e eu acredito que essa expressão dessa canção deve falar muito aos nossos corações em um momento tão conturbado que nós estamos vivendo em vários segmentos, em várias áreas. A nossa esperança, o nosso refúgio deve e sempre foi o Senhor e Salvador Jesus. Nós, quando começamos a confiar nos homens ou depositar nossa confiança somente em homens, nós acabamos sendo frustrados. Então a Bíblia sempre nos ensinou a depositar a nossa fé e a nossa esperança em primeiro lugar em Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a tua confiança não esteja pautada nas articulações humanas, mas no poder de Deus, na sua graça e na sua misericórdia. A palavra de Deus diz em Salmos 20, verso de número 7, Uns confiam em carros e outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos em pé, tá bom? Então a nossa confiança, volto a dizer, deve estar no Supremo Pastor das nossas almas, que tem cuidado de nós e jamais nos abandonará, tá certo? Obrigado aí pelo João Hugo que chegou, também Daniel de Priscila, o Roger, o Roberto Alves nos cumprimentando, o Fábio Souza, enfim, sejam bem-vindos para participarmos deste culto, esse momento importante para as nossas vidas. Vamos orar, vamos falar com o Senhor, pedindo a bênção dele para tudo que iremos fazer, falar, ouvirmos aqui ainda nesta noite, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus nesse instante. Eu peço a você que reverentemente fale com Deus nesta noite. Estamos falando com a pessoa mais séria que poderia ouvir o nosso clamor. Então fale com Deus nesta noite, por gentileza. Senhor Deus, queremos apresentar a Ti as nossas vidas, queremos apresentar a Ti, ó Pai, até mesmo as nossas fragilidades, colocar diante do Senhor os nossos pecados em um tom de confissão, de arrependimento, porque Tu sabes, ó Pai, o que se passa no coração e na vida de cada um. Estamos orando aqui, ó Pai, com homens imperfeitos, com mulheres, com pessoas limitadas, que desde que houve a queda no gênero humano, ó Pai, nós tropeçamos. E talvez eu ore com alguém que teve alguns tropeções nesta noite, alguém que nesse dia teve algum deslize, e que o Senhor purifique esse coração, sare esta chaga, que o Senhor renove essa vida e ouça o nosso clamor nesta noite, Pai. Eu me uno aos meus irmãos, aos internautas que estão assistindo, irão assistir, em uma só fé, em uma só esperança, em um único nome, o nome precioso de Jesus, e suplicamos a Ti, ó Deus, tenha de nós misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia de nós que somos tão dependentes de Ti. O ar que respiramos, se não for pela Tua graça, ele não entra nas vias aéreas e ele não pode trazer vida ao nosso corpo.
Meu Deus, quanta coisa nos impressiona e que vem do Senhor como uma demonstração de grande amor por nós. Obrigado porque o Senhor tem nos perdoado os nossos pecados, tem nos instruído. Obrigado porque o Senhor tem nos protegido, nos consolado. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus sempre presente. É o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. E nesses dias nós temos a prova cabal de que isso é verdade, que a Tua palavra se cumpre em nossas vidas. Quando diz, Pai, como diz o salmista, que foi moço e que naquele momento era velho, mas nunca tinha visto um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Obrigado, Deus, porque nós não temos mendigado pão. E o Teu povo nunca esteve desamparado e jamais estará. Obrigado, Senhor. Nos abençoe nessa noite, que cada canção, que cada comentário, que a palavra do Senhor encontre lugar nos corações e que as pessoas sintam sedentas pela Sua palavra, Senhor, famintas pela Tua palavra. Não permita que nós entremos no comodismo também da quarentena e nos esqueçamos de Ti, Deus. Tenha misericórdia de nós. Faça arder no coração de cada ovelha do Senhor o desejo em ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Abençoe o meu povo, Igreja Batista Esperança, os meus amigos, os meus irmãos que estão comigo e que terão também, Pai, acesso a esta oração também. Abençoe, Pai, a nossa noite. Eu oro pedindo também pelas pessoas enfermas, famílias enlutadas. E neste momento, Pai, eu coloco a vida da irmã Ana Adriano, Senhor, que precisa tanto da Tua bênção, Pai. Em nome de Jesus, abençoe a Tua filha, segure na mão dela, ajude, ó Pai, nesse tratamento que ela tem feito. Toda a sua família esteja abençoada. Eu te peço também, ó Pai, pelo irmão Ataliba, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoá-lo, preservando a sua vida, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Tenha misericórdia da vida dele, fortalecendo também a família, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Amém, amados? Graças a Deus por isso. Nós estamos aqui, no nosso lar, fazendo essa live. De vez em quando uma coisa ou outra, causa interferência. Na verdade, a gente pede perdão a vocês também aí, tá certo? A gente está fazendo aqui de uma forma bem amadora, A gente não tem um estúdio para fazer, nem equipamento, então a gente faz com o próprio celular, e de uma forma assim bem simples, mas para abençoar aos irmãos, tá? Deus abençoe a todos vocês. Vamos ouvir mais uma canção e eu volto para a gente pregar a palavra do Senhor, tá certo? Vamos ouvir essa canção, uma vez que a gente vai falar sobre a abundância aí na casa do Pai. Tem uma música, que o título dela inclusive é Na Casa, na casa casa do meu Pai, é isso, do meu Pai, tá? Da música antiga aí da comunidade de Nilópolis. Vamos ouvir essa canção e a gente volta para meditar na palavra do Senhor, tá certo? Deus abençoe a todos vocês. Quantos creem que na casa do Senhor há poder e a unção? Diga amém! Quantos creem que na casa do Senhor o cego enxerga? Na casa do Senhor o coxo anda e o morto se levanta. Aleluia! Na casa de meu Pai há unção e há poder. Na casa de meu Pai há unção e há poder.
casa de meu pai há unção e há poder, tá bom? Como o nosso tema vai falar sobre a casa do pai, então é bem propício também essa música, né? Para essa noite, tá bom? Meus irmãos, eu quero meditar com vocês na palavra do Senhor, né? Tentarei ser o mais breve possível. A gente, o horário separado para o culto da nossa igreja é de 7h30 às 9 horas. Então, eu acredito que a gente irá terminar antes disso. Mas faz de conta que você está na igreja, tá? Faz de conta que você está na igreja assistindo o culto pessoalmente. E que você estaria lá de 7h30 às 9 horas da noite, ouvindo Deus falar ao teu coração. Separe esse tempo para Deus. É um tempo onde Deus quer nos falar. Então, meus amados, eu quero compartilhar com vocês o tema abundância na casa do Pai, na casa do meu Pai. Eu quero ler então a palavra de Deus em 1 Timóteo 6,17. Eu quero pegar alguns versículos e a partir deles convergir para algumas orientações. Volto a dizer, não é uma pregação expositiva onde você se detém mais em um texto bíblico, cavando todos os detalhes do texto. Não é esta a proposta desta noite, mas uma reflexão e uma pregação, sim, é uma pregação bíblica, onde pegarei alguns versículos e a partir dele discorrerei sobre essa realidade, né, da abundância na casa do Pai, a abundância na presença do Senhor. Eu espero que você esteja na presença do Senhor e que a sua vida na presença do Senhor cada vez mais se intensifique. Esse é o meu desejo para você, meu irmão, querida ovelha, você meu amigo, tá certo? Então 1 Timóteo 6,17 diz: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para delas gozarmos. Então Paulo, escrevendo ao Timóteo, vai dizer para a gente não confiar nas riquezas, não andar de forma altiva, mas confiar em Deus, né? Que nos concede de uma forma superabundante, abundantemente, todas as coisas que nós necessitamos para que a gente possa então gozar delas. Em Deus a abundância, na casa do Pai a abundância. Nos Salmos 27, 4 a 5, Salmo 27, de 4 a 5, a palavra diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Pois no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me esconderá, sobre uma rocha me elevará. E aqui eu quero chamar a tua atenção realmente para a casa do Senhor enquanto templo, comumente chamado de igreja, né? Vamos à igreja, eu vou à igreja, isso se tornou um vocabulário, né? Uma expressão popular, tá certo? Então, a abundância também na casa do Senhor. Eu tenho até estado preocupado, de certa forma, porque nessa pandemia as pessoas deixaram de ir ao templo. Algumas já tinham começado uma pandemia e começado uma quarentena há tempos, que não mais apareciam e cada vez mais se afastavam do templo, dos cultos coletivos, mesmo antes de quarentena. Preocupante, muito preocupante. E eu tenho me preocupado também com esse tempo onde as pessoas vão se acostumando a não congregarem. Paulo vai instruir, né? Acho que foi Paulo, que nós não deixemos de congregar como é o costume de muitos.
E muitas pessoas vão se habituando, acostumando a não ir ao templo por causa da quarentena, por causa do contágio, coisas nobres, coisas importantes, e pode se acostumar em não mais ir ao templo, porque muitas outras pessoas já haviam se acostumado a não ir mais ao templo, mesmo antes da quarentena. E você sabe muito bem, se for bem sincero, né, com relação a esta reflexão, tá? E aqui eu estou falando também para a maioria aí do Arraial Evangélico, é uma página da Igreja Batista Esperança. Se preocupa também porque algumas pessoas não demonstram o desejo de agendarem para participar dos cultos coletivos. Então, ainda hoje, nós não tínhamos fechado o público de 30 pessoas em uma das celebrações que teremos de manhã e à noite. Esperava-se que a demanda fosse tão grande que ficasse filas de espera. Hoje pela manhã, sexta-feira, ainda não tínhamos esse desejo de congregarmos juntos, de voltarmos ao templo, de estarmos juntos. Eu receio que as pessoas estejam acomodadas e se acomodando em seus lares e o culto coletivo fique em segundo plano. Falo isso enquanto pastor dessa geração, do reino em primeiro lugar, e também de uma igreja local hoje chamada Igreja Batista Esperança. Também uma análise sobre o arraial, sobre o povo evangélico no contexto em que vivemos. Tem me preocupado. Aqui o salmista diz: uma coisa pedi ao Senhor e eu a buscarei, que possa morar na casa do Senhor. Ele fala de morar, na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Outra coisa que tem me preocupado também com a questão de transmissão online, tem o seu alcance, é muito bom, mas a transmissão online, o culto online tem algo muito perigoso, porque vivemos uma geração onde as pessoas querem ouvir o que lhes apraz, querem ouvir o que lhes façam bem, o que lhes massageie o ego, o que faça levantar o ânimo. E palavras exortativas trazem um certo desconforto ao coração do ouvinte. E atrás de um celular, por trás de um computador, quando a mensagem começa a inquietar, começa a cutucar o coração, começa a mexer na nossa pecaminosidade, na nossa frouxidão, na nossa negligência, nós temos do lado de cá uma opção muito fácil, que é de sair das transmissões e fazer outra coisa, procurar assistir uma novela, até mesmo um outro pregador que talvez tenha uma palavra mais agradável, mais massageadora. E eu posso fazer isso no recôndito da minha casa, o celular na mão, o computador à minha frente, a mensagem incomodou, simplesmente eu saio dela. No templo não, no templo você chegou para ouvir o que lhe apraz e ouvir o que você precisa ouvir, porque é assim que Deus nos trata. Aquilo que nos apraz, aquilo que nos faz bem, mas Deus também quer falar aquilo que nos inquieta muito, que rasga a nossa alma, que mexe na nossa desobediência, na nossa mornidão, na nossa letargia espiritual. E a casa do Pai, ela emana tudo isso, os cuidados do Deus soberano. Então, a abundância na casa do Pai. A abundância num momento como este, onde a palavra está sendo ministrada. A abundância. Quando eu falo que há abundância na casa do Pai, meu desejo é que você entenda que vale a pena estar com Deus, e permanecer nele. Vale a pena, meu amado. Online ou não, vale a pena permanecer em Deus. A abundância na casa do Pai. Eu quero dizer de algumas coisas que emanam da casa do Pai, que você pode usufruir quando está na presença de Deus. A abundância, por exemplo, de graça.
Efésios, Paulo escrevendo aos Éfesos, aos crentes em Éfeso, capítulo 2, versos 5 a 7, diz assim a palavra do Senhor: estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade conosco em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos. Na casa do Pai emana graça. A palavra graça vem do grego charis, né? C-H-A-R-I-S, que é o mesmo que um ato gracioso, um dom, uma boa vontade, um favor não merecido, mas livremente outorgado, favor divino contrário ao merecimento humano. Spurgeon, eu gosto muito desse pregador e das suas palavras. Spurgeon disse, né? Ele falou da graça maravilhosa. Assim é a graça de Deus. Ela nos visita porque ela não visita porque pedimos, muito menos porque merecemos. Mas quando Deus deseja, as comportas do céu são abertas e a graça vem sobre nós. Não importa quanto vil, mal, corrompido e ímpio os homens sejam. Charles Spurgeon. Essa graça rica e abundante tem o poder de transformar o pior e menos merecedor em alvo de seu melhor e mais excelente amor. A abundância na casa do Pai, querido ouvinte. Vale a pena estar na casa do Pai. Vale a pena se importar mais com as coisas do Pai. Porque a graça na casa do Pai. Segunda coisa que há na casa do Pai é consolação. Quantas pessoas precisando ser consoladas? Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 5, diz-nos a palavra: porque como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Há consolação na casa do Pai. Fora da casa do Pai, talvez você não terá a perfeita consolação, mas na casa do Pai há consolação. Há um hino, inclusive, né, do cantor cristão, que ele tem um título, né? Estou seguro, o hino 314, que diz assim: que consolação tem meu coração, descanso no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. As outras partes vão dizer: sempre avante, vou bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. A penúltima estrofe vai dizer: não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo e paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Luta sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. A consolação na casa do Pai. Em primeiro lugar, dissemos, né, que na casa do Pai a graça, na casa do Pai a consolação. Um dos versos que lemos diz que no pavilhão do seu templo o Senhor nos acolherá, firmará os nossos passos. Tem uma poesia também titulada Deus é o meu consolo, de Carna Bueno, e ela então escreve e discorre da seguinte forma: quando estou triste e assustada, Deus é o meu consolo para viver. Quando estou nervosa e angustiada, Deus é minha força para poder vencer. Quando os meus problemas são maiores que eu, Deus é maior que ele e os resolve em 1 minuto. Quando a maldade quer invadir meu coração, eu louvo a Deus com uma linda canção. Deus é minha rocha, a minha fortaleza. Estando com Ele, sou sempre feliz. Deus é a minha força e estando com Ele, para sempre irei viver.
Na casa do Pai há consolo. Quando se fala de consolação, tem-se em mente que faz o papel do consolador, de quem faz o papel do consolador. A palavra consolador que aparece na Bíblia, apontando para o Espírito Santo, teve a sua origem na língua grega também, que é o termo paráclitos, que significa advogado, ajudante, consolador, intercessor, defensor. É a ideia do advogado que apela, argumenta, convence numa grande controvérsia que tanto fortalece como defende, vencendo ataques formidáveis. Há consolo do Espírito Santo na casa do Pai. Vale a pena estar na casa do Pai. Vale a pena estar na presença de Deus. Mas, ainda, além do que falamos, há abundância na casa do Pai, abundância de misericórdia. Salmo 69:13 vai dizer: eu, porém, faço a minha oração a Ti, Senhor. Eu tenho em tempo aceitável. Ouve-me, ó Deus, segundo a grandeza da Tua benignidade, segundo a fidelidade da Tua salvação. Então, há misericórdia na casa do Pai. Um pastor da Irlanda visitou todos os membros da sua congregação, exceto um. Tratava-se de uma mulher do mais baixo caráter, e ela temia entrar ele temia entrar na casa dela porque incitaria rumores e desonraria a sua fé. Até que aquela senhora disse: ó Senhor, se o mestre estivesse nesta vila, a metade do tempo que o Senhor está, já teria me visitado há muito tempo, pois de certo sou uma grande pecadora e, portanto, preciso muito da sua misericórdia ou da misericórdia dele. Como você e eu precisamos de clemência, não é verdade? Clemência por nós. Não há mérito que nos faça merecedores. A nossa justiça é como o trapo da imundícia. Em Jesus há abundância de misericórdia. Em Jesus há abundância de misericórdia. Em Jesus há abundância de misericórdia. Só nele há, somente nele. O nome dele é Jesus Cristo. A abundância na casa do Pai. A abundância na casa do Pai de paz. Na casa do Pai há paz. João 14:27 diz, o próprio Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Tantas pessoas passaram neste mundo falando sobre paz. Enfim, meus amados, há abundância na casa do Pai. Há abundância na casa de Deus. Que você esteja na presença do Senhor. Que nós estejamos na presença do Senhor. E não nos faltará graça. Não nos faltará consolação. Jamais nos faltará a sabedoria, porque na casa do Pai Ele provê sabedoria. Também não nos faltará misericórdia na casa do Pai. E também não nos faltará paz, porque há paz na casa do Pai. Eu deixo para vocês essa mensagem e quero terminar orando por nós, mas vamos ouvir um pedacinho da última canção dessa noite, enquanto eu limpo a garganta aqui, para a gente orar, finalizando o culto desta noite. Essa música é do Kleber Lucas, né? Que diz sobre a casa de Davi, casa de oração. É uma música de Kleber Lucas. Tá certo, meus amados? Vamos ouvir um pedacinho, eu volto pra gente orar e finalizar. Viquina por 8 horas de alívio para dormir bem a noite toda. Vic.
Restaura, Senhor, o teu tabernáculo e enche-nos da tua glória. Restaura primeiro e enche depois, porque não queremos te perder jamais. Porque não queremos te perder jamais. Porque não queremos te perder. Restaura as portas de Jerusalém, Senhor. Restaura os nossos muros e a beleza da tua santidade em nós. Casa de Davi, casa de oração, lugar de comunhão com Deus. Casa de Davi, casa de oração, lugar de comunhão com os santos. Casa de Davi, casa de oração, testemunho pras nações. Casa de Davi, casa de oração, a glória no cume dos montes. Porque não queremos te perder jamais. Porque não queremos te perder. Restaura as portas de Jerusalém, Senhor. Restaura os nossos muros e a beleza da tua santidade em nós. Casa de Davi, casa de oração, lugar de comunhão com Deus. Casa de Davi, casa de oração, lugar de comunhão com os santos. Casa de Davi, casa de oração, testemunho pras nações. Casa de Davi, casa de oração, a glória no cume dos montes. Casa de Davi, casa de oração, lugar de comunhão com Deus. Casa de Davi, casa de oração, lugar de comunhão com os santos. Casa de Davi, casa de oração, testemunho pras nações. Casa de Davi, casa de oração, a glória no cume dos montes. Então, amados, estamos finalizando o culto dessa noite. Quero agradecer a você que participou conosco, que pôde passar por aqui, a você que permaneceu até agora. Nossa profunda gratidão a você, aqueles, né, que assistirão depois, enfim, possivelmente, tá certo? Um abraço a todos vocês. E eu quero orar por todos, finalizando o culto dessa noite. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, estamos finalizando este culto, depois de termos ouvido algumas canções inspirativas. E agora em especial, Pai, depois que ouvimos a Tua palavra sobre este tema, abundância na casa do Pai, abundância na Tua presença, abundância em Ti, Jesus. Porque em Ti nós encontramos tantos elementos essenciais para a nossa caminhada aqui na terra, Senhor, e em direção aos céus. Pai querido, eu agradeço pelo privilégio que tive de ministrar nesta noite. Que essa semente encontre corações férteis e que ela possa produzir os frutos desejáveis
de um coração produtivo, um coração redimido, um coração sensível à voz do Senhor, que ecoa também através dessa instrumentalidade aqui via redes sociais, enfim, meu Deus. Nos dê uma noite abençoada, nos permita um final de semana produtivo, nos dê livramentos, abençoe ao nosso povo, abençoe as nossas famílias, abençoe a nossa nação, abençoe este mundo, ó Pai. Envie cura, Pai, para as pessoas acometidas pela Covid e outras doenças mais. Assopre o Espírito Santo e traga uma brisa diferenciada sobre nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus, meu amado, que o amor imensurável de Deus Pai, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, sobre a igreja representada aqui nessa tela e sobre a igreja do Senhor Jesus espalhada na face da terra. Amém e amém. Um beijo no teu coração, tenha uma boa noite e até a próxima.